Antes de começar esse episódio, eu peço que você pegue qualquer livro que esteja do seu lado e queime-o. Queime. Impeça que qualquer pessoa tenha contato com esse objeto. Porque um livro é uma arma carregada na casa do vizinho. E no momento que você queima livro ou destrói ele, você está fazendo um ato pela felicidade. Porque livros eles dão uns pensamentos, ele faz a pessoa refletir. Se a pessoa reflete mais, ela é triste. Se a pessoa reflete demais, ela é triste. E aí você vai estar impedindo que ela reflita muito. Logo, ela vai ser mais feliz. Ela vai focar mais na televisão, mais no rádio, mais na internet, no entretenimento, enfim, independente. Mas ela não vai ficar lendo. Por mais que a gente sabe que é tentador. Tem gente que fica o dia inteiro apaixonado por ver aquelas letrinhas. O que deve ter ali? Você pode se perguntar, mas não caia nessa, não caia. Destrua imediatamente o livro. Tem frases tentadoras, tem frases bonitinhas que podem ganhar seu coração, mas não caia nessa. Nunca estão sozinhos aqueles acompanhados de nobres pensamentos, gritávamos para todos nós. Delicioso alimento é o conhecimento deliciosamente transmitido. Já dizia Sir Philip Sidney. O que acha dessa frase? Bonita, né? Então o livro está cheio delas. E são essas frases bonitinhas que te ganham. Até você ficar triste. E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves e este é mais um Usina Literária para falarmos sobre Fahrenheit 451, a adaptação em quadrinhos do clássico dos anos 50, escrito por Ray Bradbury. Essa adaptação foi autorizada pelo Ray lá em 2010 e feita pelo Tim Hamilton. Tá rico demais. Eu tenho um livro da editora Biblioteca Azul, que é do grupo da editora Globo, né? Biblioteca Azul trouxe um livro incrível com um prefácio magnífico do Manuel da Costa Pinto, um prefácio que você entende muito bem sobre o autor, sobre o contexto que ele escreveu isso. Aqui também no quadrinho tem a introdução do próprio Ray, mas é claro, algo breve, algo bem pessoal, enquanto ali do livro é uma introdução riquíssima para você entender quem foi Ray Bradbury. Mas eu já vou fazer um resumo muito breve para você entender toda a importância que esse clássico dos anos 50 tem na ficção científica como um todo. Pretendo ainda gravar um vídeo sobre o livro, mas esse aqui eu vou focar sobre essa adaptação para quadrinhos, porque eu acho o processo de adaptação para quadrinhos, até fiz meio que uma palestra essa semana sobre, extremamente difícil, cara, não é fácil você pegar a essência, resumir algumas coisas, mas enfim. Para quem não conhece, Ray Bradbury, ele foi um escritor extremamente renomado na ficção científica. Eu não tenho os livros espaciais, mas ele é muito conhecido pela saga espacial que ele fez, eu até tenho um aqui no Kindle, mas não li ainda. E eu fiquei extremamente fascinado pelo texto de Fahrenheit 451, que é uma leitura muito tranquila. Ele trata de temas bem densos, mas de uma forma tão leve, muito, muito leve, e dá gosto, flui a leitura. Ele foi um escritor extremamente renomado, ganhou diversos prêmios pelos seus escritos de ficção científica e tornou-se conhecido por ser roteirista, e até levou o Oscar por causa disso, pelo filme Moby Dick de 1956. Ele ganhou o Oscar em 56 e fazia apenas 3 anos, ele iniciou em 53 a ser roteirista oficialmente. Então, o cara começa no mercado de roteiros de 3 anos, ganha o Oscar pelo filme Moby Dick. Eu não assisti esse filme de 56, confesso que eu estou interessado devido a essa curiosidade. Mas ele também, além dos inúmeros prêmios, eu não peguei a lista toda, mas ele também ganhou o prêmio da Aviation Space Writers Association Award, exatamente pelas suas ficções espaciais. Eu tenho muita curiosidade e já quero conferir. Eu sou um apaixonado por ficção científica. Em 1966, Fahrenheit 451 foi adaptado para os cinemas pelo diretor François Truffaut. Eu não assisti o filme de 66, até teve um atualmente, mas que ficou bem fraquinho. Mas, meus amigos, recomendo ler todos os livros, mas olha, que adaptação do Tim Hamilton. Que adaptação rica do Tim Hamilton, trazida aqui pela editora Excelsior. A editora Excelsior está trazendo bastante coisa interessante, está trazendo alguns livros até da Marvel. Eu tô com um livro do Loki e da Pantera Negra para ler. E a editora Excelsior trouxe isso aqui num trabalho gráfico incrível, ficou muito bonito mesmo, né? Capa dura, bem trabalhado. E um detalhe, eu já vou me adiantar aqui, é o seguinte: eu prezo muito quando eles traduzem, quando há traduções em efeitos, por exemplo, tá os quadrinhos e no fundo é um roteiro, ou é uma carta, ou se vão ler a carta, tá traduzido. Ó, tá tudo em português, e eu acho isso extremamente importante. Mas por que eu falo isso? É um livro, ou nesse caso é um quadrinho sobre livros.
Então você tem que dar toda essa experiência. E o pessoal da editora Excelsior, não cheguei a ver não cheguei a ver quem fez o trabalho gráfico aqui, pequei nisso, mas fez um trabalho fascinante nesse sentido. Para quem não sabe, a história de Fahrenheit 451 é um futuro distópico, mas está muito presente. Lá ele escreveu nos anos 50 e se faz atual até os dias presentes. Por quê? Porque os bombeiros, nessa realidade, neste futuro, que não é muito longe, a função deles é queimar livros. A função do bombeiro é queimar livro, sabe? As casas, elas são uma prova de fogo, tá tudo tranquilo, tá show, mas queima livro. O teu entretenimento não existe mais televisão, porque as paredes já conseguem passar programas ao vivo, até novelas meio que ao vivo, porque ela interage com a pessoa que tá ali na casa e te faz ter uma sensação, né, esse entretenimento. E é bom porque daí tu não sai e não fica conversando muito com o pessoal lá de fora, porque se tu conversa muito, tu começa a refletir, não é interessante. E os livros te deixam triste. E a função do bombeiro é queimar os livros com uma ação focada na felicidade. E Montag, o personagem principal, é um desses bombeiros que, após eles irem incendiar uma casa que está com inúmeros livros, a senhora, ela prefere morrer do que ser levada. Ela prefere morrer queimada junto aos seus livros do que deixá-los ali, ser presa, enfim. E ele fica se questionando, porra, o que tem nesse negócio que a galera prefere morrer a ser preso ou a simplesmente sair, pagar uma pena, alguma coisa? Por que a pessoa prefere morrer junto com isso, cara? Esse é o pensamento dele. E aí ele começa a se questionar. E aí tá o problema, ele começa a se questionar. O chefe dele aparece em momentos pontuais, mas é muito, muito preciso nisso. É óbvio, eu tô falando de como foi trabalhado no quadrinho. A ilustração do Tim Hamilton é muito boa e ela tem um tom meio escuro, meio confuso. É todo trabalhado claro, é colorido, mas é muito trabalhado claramente no vermelho, devido ao fogo, mas também cenas bem cinzas, bem escuras, confusas, porque ela passa essa confusão. Ele passa essa confusão do personagem, ele consegue te transmitir isso. O Montag tá confuso e tá com medo, tá com receio, porque ele tá questionando o sistema, e o Tim Hamilton transmite isso aqui. O Bialti, que é o chefe do departamento dos bombeiros, é quem prega o tempo inteiro a importância de se queimar. É quem fala essas frases como o livro é uma arma carregada na casa do vizinho. Ele estimula os bombeiros a fazer aquilo. E eles botam fogo, eles tacam querosene, tacam fósforo, enfim. Eles tacam fogo com gosto, é um prazer. E acaba sendo um evento na cidade, sabe? Porque como todo mundo está seguindo ali o sistema, você chega e vê uma casa queimando, o cara sendo preso por possuir livros. Você vai procurar do morador de rua, é meio que apalpado para ver se não carrega livro. E vira um evento, meu Deus, a casa do fulano tá pegando fogo, olha só que interessante. E o Montag, ele começa a se questionar o que tem nesses livros. E aí toda a trama acontece nessa busca dele em saber o que há nos livros, qual sua importância e se o que ele tá fazendo, que ele aprendeu ser certo desde sempre, tava correto. E eu fiquei extremamente feliz ao ler esse. Eu peguei ali numa tacada só, ele é curtinho, ficou tranquilo. O livro você já lê numa tacada só, sendo bem sincero. O livro eu já li rápido. Isso aqui foi em poucos minutos, porque ele encanta e ele te instiga. O Tim Hamilton, ele já fez a adaptação para quadrinhos do Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Ele também fez a edição número 3 do Doctor Who, o Doctor Who, os arquivos do 11º Doutor, ele que fez a adaptação também. E eu não conhecia o trabalho dele, Eu fiquei muito contente com o que eu li, porque não é fácil adaptar. É um livro que tem por mais que o texto seja apresentado de forma simples, ele tem uma densidade, uma importância na ficção científica, porque ele vai um pouco contra ao que já era feito ali na questão de 1984 ou em outras distopias, como Admirável Mundo Novo. Acabei de perceber que chutei o tripé. Porque ele não apresenta tantos elementos tecnológicos. Você percebe que ali o mundo não é tão tecnológico assim, não apresenta tantos carros futuristas. Até o livro ele já não apresenta muito essa questão futurista, no máximo essa questão da televisão e alguns itens pontuais. O Tim Hamilton ele manteve isso, no máximo ele fez as portas do carro ali levantar para cima, a questão do DeLorean lá. Foram esses detalhes pequenos que ele adaptou, mas não mostra muita tecnologia. Apenas a questão bem distópica mesmo, focado na necessidade do governo inibir essas questões culturais.
E eles estava vindo uma guerra, na história ele estava vindo uma guerra. O Ray Bradbury escreveu isso, por alguns fatos que aconteceram com ele, começou a escrever contos. O Fahrenheit 451 ele foi publicado de início como O Bombeiro, em revistas pulps, foi em alguns contos, aí depois ele compilou e lançou em livro. E em 2020 saiu aqui esse ano Prazer em Queimar, também Ray Bradbury, que ele escreveu lá em 2010, que ele compilou os contos dele um pouco antes do Fahrenheit, alguns depois, mas que todo mês que passam no mesmo universo. E foi lançado esse livro com esses contos. Mas além disso, além dessas coisas que estavam acontecendo, que ele via algumas questões, né, policiais, que tem na introdução do livro do Manuel da Costa Pinto ali. E ele traz aqui também essa questão mais pessoal do que o inspirou a fazer. Mas ele também tinha muito medo da ignorância. Ele tinha muito medo da ignorância, isso é um Guerra Fria, e ele tinha muito receio dessa ignorância, porque no nazismo nós já vimos a questão do pessoal queimando livros, né, queimando o que fosse a cultura contra aquele governo, aquele poder, e não é muito diferente aqui. Qualquer, na verdade, governo autoritário pode fazer isso, e às vezes até com um discurso como se não fosse autoritário, como se estivesse fazendo um bem para o próximo, e é o que acontece na realidade de Fahrenheit 451. E ele ganhou esse destaque justamente por ter sido uma distopia, um futuro distópico, mas sem utilizar tanto da tecnologia. Aqui ele não brinca tanto com a tecnologia, é um drama pessoal mesmo. É um drama do Montag, tu te agonia com ele, tu fica frustrado, porque a mulher dele é uma pessoa que está intrínseca no sistema, tão como ele era antes, mas ela se nega a questionar aquilo ali, começa a gerar esse conflito, ela não quer aqueles livros, ela não quer que ele pesquise isso, até então ele estava queimando, continua queimando, a minha vida tá boa, eu tô aqui com a minha estelona conversando comigo, e ela tá ali intrínseca, e você fica agoniado. E ele vê pessoas na rua ali conversando e que depois são procuradas, simplesmente porque tentar viver a vida de uma forma tranquila. E você se agonia. E ao mesmo tempo que também se agonia com o Bilt, que é o chefe dos bombeiros, por ser um personagem extremamente, né, mal. É ele que transmite aquilo ali. Entretanto, ele sabe recitar Shakespeare de cabeça. Não só Shakespeare, como ele recita ali, o Sir Philip Sidney, entre outros grandes autores, ele recita de cabeça, né, as citações, os poemas, e tu pensa, caralho, esse cara sabe o que ele tá queimando, esse cara sabe o que ele tá botando fogo, o que ele tá tentando inibir. Então, o Bilt, ele é a representação do governo, sabe? Ele é a representação daquele regime. E o Tim Hamilton também conseguiu transmitir isso de formas escuras. Sempre que o Bilt aparece, é um cenário mais escuro ou num contraste negro com a questão vermelha em chamas. Então, eu achei muito rico a sensibilidade que o Tim Hamilton teve na adaptação de quadrinhos. Eu acho, como eu falei, eu reforço, eu acho isso extremamente importante em uma adaptação, sabe? Você ser sensível ao que você está montando, a obra que você está adaptando. Eu ainda quero falar essa questão, eu acho que o ápice da adaptação é o Tapeçarias do Alan Moore, que ele adapta uma trilogia de livros sobre a Guerra do Vietnã. Quero falar sobre isso. E a adaptação para quadrinhos é uma coisa complementar. E é o que eu falo. Muita gente vai conhecer Fahrenheit 451 por causa desse quadrinho, cara. Foi um feito foi um acerto da editora Excelsior. Não sei como é que foi as questões de vendas, né? É uma porta para que muitas pessoas vão atrás do livro. Agora a editora também, a Biblioteca Azul, ela lançou uma edição de luxo, capa dura, com algumas ilustrações. Tá mais linda do que a edição que já era. Mas eu acho muito importante isso. A gente tem que trazer as pessoas para conhecer esses clássicos. Principalmente esses que têm uma importância gigantesca para a ficção científica, para a cultura literária como um todo. E tá aqui. O Hamilton fez isso, creio que lá nos Estados Unidos, veio aqui pro Brasil uns 8, 9 anos depois só. E é interessante, se você pesquisa sobre o livro, eu achei até que estava aqui atrás, mas não estava não, peguei no site. Mas você vai ver várias citações de pessoas falando sobre como Ray Bradbury reformulou a nossa cultura e expandiu o nosso mundo. Barack Obama disse isso. Nosso querido Barack falou isso. Neil Gaiman falou: Ray Bradbury deixou o mundo um lugar melhor. Brilhante, surpreendente e engenhoso. O relato de Bradbury sobre esse mundo insano que tem muitas semelhanças alarmantes com os nossos é fascinante. Isso foi a frase dita do príncipe de Nova York, The New York Times.
Uma obra-prima, um glorioso clássico americano que todos deveriam ler. Representa uma mudança de perspectiva se você o lê como adolescente e ainda é impressionante quando relê quando adulto. Disse Alice Hoffman, do The Boston Globe. Eu gosto muito desse comentário da Alice Hoffman, porque acaba tendo esse efeito Pequeno Príncipe, né? Que você tem uma interpretação diferente em cada etapa da sua vida que você lê isso aqui. E o Fahrenheit 451, ele tem uma bagagem gigantesca, ele tem esse drama, essa crítica, essa parte ficção que você imerge, né? Você imerge. Tanto que aqui eu gosto muito desses personagens, que são pessoas que, para não esquecer os livros, eles decoram. Eu decorei tudo. Então você pensa, eu sou Shakespeare, eu sou a Divina Comédia, porque eles decoram pra ficar falando, porque aqui, se ele morrer, o livro morre junto. Mas aí se a polícia para, se os bombeiros param, o que tu tem aí? Te revistar, você não tem livros ali. Eu acho incrível. E o porquê que eu falei disso aqui? Porque eu não tinha lido o quadrinho ainda, li esse final de semana. Eu tô gravando esse vídeo, Tô gravando esse vídeo dia 29 de outubro de 2020. Li no final de semana anterior. E, meus amigos, a gente tá num momento de, de uma anticultura, de uma anticiência gigantesca. De pessoas que estão queimando livros. Estão queimando livros pelo escritor ter pensamento político diferente, cara. As pessoas estão queimando o livro por pensamento político diferente. Não tem lógica isso, cara. Eu vi esses dias um vídeo na internet, né, eu achei um absurdo. Eu falei isso em um outro podcast, que a senhora tava queimando a coleção inteira dela, do Paulo Coelho, porque ela não concorda com a opinião política e chamando ele de traidor, tal. Vou queimar livro agora por eu não concordar com o autor, cara. Pelo amor de Deus, sabe? É umas coisas absurdas. E tá voltando essa cultura do queimar livro, cara. Pô, não quer mais um livro dar pra alguém ter o contato com a leitura? Nós estamos num país onde tá lutando, tá aumentando o consumo de livros, que bom. Mas a gente ainda tem muito a lutar para que o consumo de livros para leitura por pessoa seja maior. A gente está com números baixos ainda. E aí vão as pessoas que queimam livros. Isso assusta. Esse livro aqui, ele é de... Esse quadrinho agora é de 2010, mas o livro é de 53, cara. Olha quanto tempo foi lançado esse livro. E aí a gente pega e vê que é extremamente atual. Então, é por isso que eu quis trazer o Fahrenheit 451. Eu quis falar sobre isso. Dá medo. Dá medo ler isso aqui e, infelizmente, perceber que muita coisa é real, né? Essa questão de não pode questionar. E se você questionar, isso é triste. Não questiona muito, não reflete muito. Isso me preocupa. Mas, enfim, fica aí a dica pra você. Fica aí a dica, já tô me estendendo aqui. Fahrenheit 451, adaptação oficial, adaptação... Infelizmente, Ray Bradbury veio a falecer 2 anos depois, mas ele autorizou essa adaptação pelo Tim Hamilton, que eu não conhecia o Tim Hamilton, conheci da melhor forma, incrível, esse aqui pela editora Excelsior, e se você já quiser ir pro livro, confesso, vale a pena valorizar também o quadrinho, mas se você quiser ir diretamente, pega o livro da Biblioteca Azul, da editora Globo, tá aqui, Fahrenheit 451, eu li no Kindle, um amigo meu leu físico, e ele ficou bem curioso pela adaptação em quadrinhos. Mas muito obrigado a você que ouviu pelo podcast, você que assistiu pelo YouTube. Semana que vem tem outro Usina Literária. Eu sou Pedro Gonçalves. Por favor, comenta o que achou. Se você já leu o livro, se você já leu o quadrinho, comenta. Ou o que você acha desse atual momento. Enfim, comenta aí pra gente conversar. Muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço, um beijo e até mais.